Boa noite, graça e paz a todos, queridos. Boa noite. Paz a todos. Mais uma sexta-feira, né? Abençoada, com mais um assunto interessante, mais um tópico interessante. Então, Deus venha abençoar você nessa noite, que Deus possa iluminar as nossas vidas, para que então automaticamente Deus também ilumine a vida de cada um, né? Através desse tema. Mais um tema legal, né? Mais um tema importante. Vamos tratar mais um tópico aí do que destrói a nossa energia, né? Nós falamos os assuntos que nós já tratamos. A gente foi reclamar, né? Primeiro foi o quê? Você lembra, hein? Primeiro foi reclamar, né? Depois o segundo tópico foi pensar demais. Pensar demais. O terceiro tópico, agradar todo mundo. Isso. Né? Quarto, viver no passado. A gente falou do quarto no passado. E hoje o assunto é querer dar conta de tudo. Querer dar conta de tudo, né? É o quinto tópico esse? Quinto tópico. Quinto tópico. Querer dar conta de tudo, né? É algo interessante porque hoje existem muitas pessoas tendo problemas sérios porque elas querem dar conta de tudo e a gente sabe que a gente não consegue dar conta de tudo, né? É praticamente impossível. Antes da gente entrar no tema, na base bíblica, que já está pronta até, a gente recorre lá no início, né? Em Gênesis, quando Deus viu Adão só, né? Então, quando Deus enxergou Adão sozinho, Deus pensou assim, olha, eu preciso fazer para ele, eu preciso colocar ao lado dele uma companheira, né? Uma pessoa que o ajude. Que ele não pode ficar sozinho, né? Por quê? Porque iria existir situações que o Adão ia precisar, né, de alguém para auxiliar, tanto que Eva foi a ajudadora, né, adjutora, ajudadora. Então, é importante essa base, essa questão, porque o próprio Deus viu a necessidade, né, de ter uma pessoa ao lado de Adão. E lá na frente, em Mateus, né, nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vimos o Senhor Jesus também mostrando, nos ensinando que não dá para desenvolver nada sozinho, né? Então, ele fez o quê? Chamou 12 homens, preparou esses 12 homens, e esses 12 homens levaram a palavra, levaram o evangelho. Então isso prova que nós não podemos dar conta de tudo. Se você é uma pessoa centralizadora, se você é uma pessoa que traz tudo para você, então hoje nós vamos aprender que isso não é bom pra gente, né? Nem pra você, nem pra ninguém, porque isso rouba a nossa energia, né? A gente fica sem energia porque a gente não consegue tempo para mais nada, porque a gente fica tão atarefado e a gente acaba tendo uma vida muito, muito difícil. Para quem está entrando agora, hoje a gente vai falar do assunto, do tópico que a gente vai tratar hoje, é querer dar conta de tudo, né? Um assunto, assim, importantíssimo, né? Que é algo que rouba a nossa energia. Então, a gente está falando sobre isso, né? Isso. Então, querer dar conta de tudo, essa ministração é importante porque vai ensinar a gente, vai ensinar, de repente, você que está nos assistindo, a delegar, né? Porque tem gente que tem muita dificuldade de delegar as coisas, de passar as coisas, né? Tem gente que tem medo de perder o cargo na empresa, tem gente que tem medo de perder posições na empresa. Por quê? Porque tem medo de delegar. Às vezes delega para uma pessoa
que é muito capacitada, tanto quanto ou até melhor, e isso assusta a pessoa que delegou, né? Mas isso não é... Isso é uma coisa que nós não podemos prender, ficar preso em nós, porque delegar é muito bom. Por quê? Porque delegar você consegue ter pessoas te ajudando, você consegue ter mais tempo, você consegue dividir as tarefas, você consegue trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe e melhorar o desempenho. E outra coisa, dar uma chance para aquela pessoa que precisa desenvolver algo também, né? Porque hoje o que acontece? A gente não pode pensar que tudo a gente pode fazer ao mesmo tempo. Então a gente tem que aprender a delegar. Então o tema de hoje é o quê? É querer dar conta de tudo, né? Então a gente já falou dos temas que a gente já ministrou aqui. Nas outras semanas, né? nas outras sextas-feiras. Nas outras sextas, né? Que foi o... Qual foi mesmo o primeiro, né? A gente vai recordar aqui o primeiro. Que tem gente que está entrando agora aí. Foi reclamar. A reclamar, a gente tratou sobre a reclamação, depois a gente falou sobre pensar demais. Depois agradar a todo mundo. Nós falamos daquela pessoa que está sempre tentando agradar a todos. E a semana passada a gente falou de viver no passado. Semana passada nós falamos de viver no passado. E essa semana a gente está querer... tratando do quinto assunto, que é querer dar conta de tudo. Isso. Então, nós vamos ver aqui... Eu vou até colocar... Eu vou deixar a referência aqui, porque é interessante, né? Se você quiser ir depois ver, é interessante você saber dessa questão. Então a gente vai ler, eu vou deixar a referência, né? Que está em Êxodo, né? Êxodo 18. Eu vou colocar Êxodo 18 porque nós vamos tratar o capítulo todo, mas eu não vou ler todo o capítulo aqui, né? Então nós vamos ler o Êxodo 18, que é o que a gente vai tratar, né? Então o tema é querer dar conta de tudo. Então no Êxodo 18, antes da gente ler aqui, aqui é contada a situação, o fato e a história de que Moisés tinha saído do Egito com o povo de Israel através da poderosa mão do Senhor. Então o povo tinha recebido libertação, Faraó, o exército de Faraó e todo o seu reino foi destruído e o povo ficou liberto, ficou livre, né? Então Moisés partiu. O rumo de Moisés e toda a comitiva, né, que eu posso dizer, todo o povo de Israel, que era muita gente, a promessa de Deus é que o povo fosse para a terra prometida, né? Então o povo foi para o deserto, atravessar o deserto, para ir então Deus mostrar a terra prometida. Nesse trajeto do deserto, o povo precisou ser trabalhado por Deus, nos costumes, nas leis, no entendimento, na disciplina, né? Então, Deus teve que tratar do povo como um pai trata de um filho, com cuidados, tudo que o povo pedia Deus dava, mas quando Deus tinha que chamar atenção, Deus também chamava atenção, como um pai e mãe faz com o filho, né? Então esse capítulo de Êxodo 18 relata que Moisés começou a organizar o povo, né? Então Moisés ele estava trabalhando como se fosse um juiz, né? Ele era um juiz ali, ele era uma pessoa que era um líder, um porta-voz de Deus ali, e ele julgava a causa das pessoas, né? E nesse tempo, o seu sogro, Jetro, né? A Bíblia diz no capítulo 1, no capítulo 18, versículo 1, que Jetro era um sacerdote de Midian, né? Então Jetro foi visitar Moisés junto com... Jetro era o seu sogro, levou sua esposa e seus filhos, seus 2 filhos, e foram visitar Moisés. Vê como é que estão as coisas, porque ele ficou sabendo que Moisés
foi usado por Deus, o povo saiu da escravidão. Então todos os povos sabiam que Deus tinha feito com o Egito, né? Então muitos vinham visitar, né? Mas principalmente o sogro de Moisés, Jetro. Então Jetro veio ver como estavam as coisas. E quando Jetro chegou, aí Moisés veio, recebeu Jetro, recebeu seus filhos, sua esposa, e aí Moisés separou aquele tempo para eles, Moisés abraçava e etc. E saudade dos seus filhos, da sua esposa, do seu sogro, da sua família, e ficou aquele tempo. E no dia seguinte, Jetro foi visitar, foi saber como que era o acampamento, né? Que aí eu quero até que você abra, que você vá para o versículo 13, né? Até vou fixar aqui o 13 em diante, que aí eu acho que é interessante você já partir desse daí. Então o Êxodo capítulo 18, né? Versículo 13 até o versículo 27. Nós não vamos ler todos, mas eu quero falar em cada ponto que aconteceu aí, como foi que Jetro conversou com Moisés sobre algumas coisas importantes do dia a dia, né? O qual a gente está tratando aqui. Então o versículo 13 diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Né? Então, o povo estava de pé, recebendo os conselhos de Moisés. Então, os conselhos de Moisés, olha só. Versículo 13. O povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Então o povo estava da manhã até a tarde. Você imagina um sol, né? Aquele sol do deserto, mais de 40 graus, aquele povo sendo julgado ali, orientado por Moisés. Um detalhe que a gente sabe desse povo é que esse povo murmurava demais. Então, era um povo que reclamava o tempo todo. Aí a questão fica pior ainda. Porque Exatamente. Você aguentar o tempo todo, você julgar a causa de um povo que reclama o tempo todo, tem um plus aí, né? Na questão de Moisés, do desgaste, do esgotamento de Moisés. Exatamente. Mas Moisés estava na função onde muitos hoje... estava na posição onde muitos hoje estão. Que são aquelas pessoas centralizadoras que querem dar conta de tudo, né? Tudo que se passa, essa pessoa tem que saber. Tudo que acontece, ela tem que saber, né? Sabe aquela pessoa que você está falando uma coisa, ela bota a cabeça do lado assim, ó? O ouvido dela tá de um lado e o outro tá... Sabe? Moisés estava fazendo a parte dele ali. Porém, de uma maneira que precisava de um ajuste. Né? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e que a gente precisa de ajustes, né? Então o Jetro vem, o sogro de Moisés, e começa a enxergar um procedimento errado. Porque ele começa a dar conta e olhar, observar o desgaste de Moisés, né? O Jetro, o que ele enxerga? Ele enxerga que o procedimento que está sendo feito, aquele povo no sol quente, aquele povo numa fila de manhã até a tarde para receber os conselhos de Moisés, ele enxerga um procedimento errado. Mas ele não enxerga só um procedimento errado de Moisés para com o povo, mas ele enxerga também para Moisés. Ele estava enxergando que era ruim para o povo, mas ruim para Moisés. No versículo 13, ele identifica. Ele já, né? E no 14, Jetro percebeu que estava ruim para o povo. Porque ele diz assim no versículo 14: vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o cair da tarde? Então Jetro ali, ele percebe algo errado ali, algo ruim para o povo. Né? Problema grande. Problema grande. Por quê? Porque
a pessoa quer dar conta de tudo, não? Então não dá pra gente querer dar conta de Moisés estava tudo. nessa posição e ele não conseguia enxergar. Mas né? Moisés estava ali, ele não conseguia desvencilhar. Por quê? Porque tinha acontecido... O povo era muito dependente de Moisés, né? Em tudo, né? Hoje, o que a gente tem trabalhado é para que o povo seja dependente de Deus, né? Mas que o povo aprenda a andar com Deus, né? Aprenda a jejuar, aprenda a orar, aprenda a ler a palavra, aprenda o ensino do Senhor. Aprenda a enxergar o certo e o errado. Identifique o certo e o errado. Como e o Gerson fez, né? tomar as melhores decisões, as melhores escolhas, segundo a vontade de Deus. Exatamente. Por quê? Porque Moisés estava dentro da situação. Era como se você fosse o Moisés da sua vida. Às vezes você não está enxergando a situação. Porém, Jetro não era uma pessoa qualquer. Jetro tinha duas situações. A Bíblia diz no versículo 1 que Jetro era sacerdote. Ele não era uma pessoa que não conhecia Deus, ele não é uma pessoa que te dá um conselho porque ela tem experiência de vida, não. Ela, além da experiência de vida, ela tinha o toque de Deus, né? Ela tinha o entendimento de Deus, o esclarecimento de Deus, né? A visão de Deus. Então, o segundo ponto que Jetro era da família. Jetro era o sogro, era uma pessoa de mais idade, era uma pessoa experiente. Né? Que às vezes a pessoa pensa que ela é de idade e ela não serve para nada mais, mas não é isso, não funciona assim. Tem muita experiência. A experiência, pra mostrar, pra né? ensinar. Desde que a pessoa seja de idade e realmente faça as coisas certas também, né? Para ela não passar coisas erradas, né? Mas que ela passe a coisa certa e de experiência de vida. Ó, não vai por esse caminho, porque esse caminho aqui eu já fui e não dá certo. Então o Jetro veio passar a experiência dele, né? E a visão de Deus para Moisés, né? Para que Moisés deixasse de querer fazer tudo de uma vez, porque Moisés não ia aguentar. Com suas próprias forças. Exatamente. Usando suas próprias forças, gastando sua própria energia. Então, o que Moisés fez? O Jetro falou, olha, Moisés, você é um homem de Deus, eu entendo, você é uma pessoa, né, escolhida por Deus, mas a maneira que você está agindo aqui, você está... se prejudicando. Você está prejudicando o povo, né? Porque o versículo 14, ele fala do povo primeiro. Você está prejudicando o povo aqui. Isso não é legal. Porque hoje o povo está aguentando, amanhã o povo não vai aguentar mais. Então, você tem que melhorar isso aí. No versículo 15, Moisés responde para Jetro. Ele fala assim, ó: respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Então Moisés, ele faz o quê? Ele se justifica. Ele fala, ó, o povo vem até a mim para falar com Deus. O povo vem até a mim para saber de Deus. E o versículo 16 ele diz: quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Entende? Então significa aqui no 15 e 16 que o povo não conhece a lei direito. O povo não conhece. Tanto para as coisas pequenas quanto para as coisas grandes. Então Moisés ficava muitas horas ali julgando coisas pequenas, né? Julgando coisas que o povo já tinha que saber, muitos deles, e situações que o povo já tinha que, né, tá claro isso para o povo. Continuava isso. Então Moisés tentando se justificar. Então no versículo 17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Né? Então o versículo 17, Jetro entende que a maneira como Moisés estava conduzindo as coisas ali, que ele estava fazendo, roubava a energia dele. Então olha só, da maneira que se você estiver fazendo algo errado na sua vida, isso vai roubar sua energia, né? Vai minar a sua energia, vai tentar levar a sua energia embora, sendo que a energia é algo importante pra gente, porque uma pessoa sem energia, ela fica sem motivação, ela fica cansada, ela fica exausta, ela fica desgastada, né? Uma pessoa que ou gasta errado sua energia, né? Que era o caso de Moisés. Moisés estava gastando essa energia de uma maneira errada, né? E às vezes fala, mas ele era um homem de Deus,
né? Glória a Deus por isso, ele era um homem de Deus sim. Porém, ele precisava que alguém com entendimento também de Deus viesse de fora e falasse, ó, precisa melhorar isso aqui. Que às vezes você acha que está fazendo tudo certo, e aí às vezes a gente chega e fala, ó, eu acho que isso aqui não está muito certo, você precisa fazer isso aqui. Mas um homem de Deus e uma mulher de Deus também precisam de ajustes, né? Precisa, exatamente. Cada dia. E às vezes você está numa situação e a gente chega e fala, ó, eu acho que isso aqui não é bom, faz isso aqui. Pô, mas eu tô na igreja, eu tô isto, aquilo, eu tô fazendo obra de Deus, eu tô, né? Eu tô me esforçando, mas às vezes a maneira como a gente está fazendo precisa ser ajustada, né? Então Moisés estava fazendo a obra de Deus, mas Jetro também estava fazendo a obra de Deus, né? Só que no versículo 17, Jetro entende que a maneira ao qual Moisés estava desenvolvendo, ele estava sendo roubado nessa energia. Então, querer dar conta de tudo não é fácil para ninguém, né? Para ninguém, seja lá quem for. Porque Moisés era o servo de Deus, mas ele era humano. Seja a capacidade que você tiver, independente do que seja. Ele era um homem. Ele precisava de ajuda também, né? O Senhor Jesus Cristo, ele preparou 12 homens porque ele precisava de ajuda para levar a palavra de Deus, né? Precisava dividir. Por que é obrigação de todos de evangelizar? Por que existe essa ordem de Jesus? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Por que existe essa ordem? Por quê? Porque Jesus, ele precisava ter um grupo que levasse essa palavra depois. Depois que ele fosse para o Pai, que o Espírito Santo iria vir, ele ia precisar de um grupo que levasse essa palavra, né? Por isso ele preparou homens, por isso ele fez um trabalho excepcional com esses homens, para que esses homens estivessem prontos, né? Para que fossem levar a palavra, né? E na Bíblia tem vários exemplos, tem Elias e Eliseu, né? Tem o apóstolo Paulo e Timóteo, tem vários líderes próprio com Moisés seus discípulos. E Josué. Moisés e Josué, depois, né, veio Josué, depois veio Josué e Caleb, né? Então, por quê? Porque um ajudava o outro, às vezes que um estava vendo, o outro estava, né? Interessante isso. Então, Jetro diz a Moisés, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom que fazes. Moisés, isso que você está fazendo não está legal. Né? No versículo 18 em diante, o Jetro vê o quê? Jetro enxerga que Moisés está sobrecarregado e sem tempo. Entende? Por quê? Porque quando a gente quer tratar dessas coisas, a gente fica sobrecarregado. Né? Então o versículo 18 diz, certamente desfalecerás. Assim tu, como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais. Tu só não podes fazer. Entende? Então o Jetro fala assim, você vai ter problema e o seu povo também. Olha que palavra, né? Que Jetro... A minha versão aqui está dizendo que o povo e Moisés ficariam esgotados. E é exatamente um esgotamento emocional, físico, né? Intelectual. Se você... é uma pessoa que sempre pega tudo pra você. Se você é uma pessoa que fala, não, eu tenho que resolver porque eu sou a pessoa tal. Porque eu sou o cara. Porque eu sou o cara, Porque eu sou a pessoa, né, do século 21 indo pro 22. Sei lá, alguma coisa assim. Você pensa, não, eu posso tudo. E aí você usa até uma base bíblica, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei de tudo. Eu sou o super-herói cristão. Se você tem essa mentalidade, hoje você tem que mudar isso aí, porque a gente depende do Senhor, né? E Deus prepara pessoas para nos ajudar, nos auxiliar na sua obra. O apóstolo Paulo diz a respeito do corpo de Cristo, né? Que Cristo é o cabeça, né? E que nós somos os membros. Então é o que a gente sempre fala na igreja, né? Cada um representa algo, representa um braço, uma perna, porque todos nós uns precisamos dos outros, tanto em oração como em ajuda, como na função que nós temos, como no ministério que nós temos. Cada um tem o seu dom para exercer da melhor forma. O próprio Jesus deixou isso para a igreja através do apóstolo Paulo, a gente aprende isso. Então, querer dar conta de tudo isso não funciona, porque um membro depende do outro. Então, desde o início, né, tratado da vida de Jetro e de Moisés, e durante a palavra,
O andamento da palavra, através de Jesus, através do apóstolo Paulo, a gente aprende isso também. A delegar, né, tarefas, que foi isso que ele aprendeu ali, que era uma coisa que ele estava tão esgotado que ele não conseguia enxergar, né? Ele não conseguia enxergar isso. Para vocês terem uma ideia, eu acredito que muitos aqui sabem, ou nem todos, Jesus nunca batizou ninguém nas águas. Certo? Jesus nunca batizou ninguém nas águas. Quem batizava eram os discípulos. Eles batizavam. Jesus não batizava. A função era deles. O Senhor Jesus, ele organizava. Ele era o mentor. Ele, vamos em tal cidade pregar, vamos em tal cidade, vamos em tal lugar, vamos visitar tal pessoa. Tanto que em muitos episódios na palavra de Deus que mostra, os discípulos falam, não, mas o senhor não pode entrar numa casa onde tem uma pessoa que não serve, uma pessoa que não conhece. Por que os discípulos falavam isso? Porque eles eram judeus, né? E o judeu, ele tinha toda aquela situação cultural, ele é uma pessoa forte, eles eram fortemente envolvidos culturalmente com a sua vida. Então eles não entendiam que Jesus entrava em casas de pessoas que roubavam. Jesus ia para quem estava precisando. Até porque na Bíblia diz que Jesus dizia, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então Jesus... Necessitados emocionalmente. Exatamente, mesmo. Jesus... Os doentes. Exatamente, ele parou situações que o judeu jamais pararia, né? O caso daquela mulher adúltera, por exemplo, ela ia ser apedrejada devido ao escândalo do adultério. Ela ia ser apedrejada. Jesus entrou e começou a escrever no chão. Começou a escrever com o seu dedo no chão, e os judeus todos com as pedras na mão, esperando para apedrejá-la, porque isso era a lei antiga, a lei de Moisés, né? E Jesus ali na frente, escrevendo no chão, e todo mundo esperando, e aquela mulher chorando aos prantos, desesperada, e aí ela para de chorar, e aí Jesus pergunta para ela, Jesus olha bem para ela assim, e ela fala, e Jesus olha para o povo, para aqueles homens, para aquelas pessoas que estão tudo com a pedra na mão, e diz assim para eles assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? Então, naquele momento, colocou o povo para pensar. A cabeça do povo começa a pensar, né? E aí o povo começa a jogar as pedras. Começa a se autoanalisar. Começa a se autoanalisar. Quem e começa a sair. Nós? E começa a sair. Aí fica o Senhor Jesus e esta mulher. E ele pergunta, mulher. Então ela levanta os olhos e fala, não tem ninguém aqui para te condenar. Se não tem ninguém para te condenar, nem eu te condeno. Ali Jesus já sabia que elas estavam com o coração arrependido diante dele. Por isso ele lançou essa questão. Não tinha porque ninguém. Ali ele já conhecia aquela mulher, o interior daquela mulher diante daquela situação. Ela já era um arrependimento verdadeiro, não era remorso. Exatamente. Mas se fosse pelos discípulos, jamais Jesus entraria naquele meio. Se fosse, por quê? Porque eles tinham toda a raiz judaica, a cultura judaica. Jamais eles entrariam porque eles sabiam da lei de Moisés. Mas Jesus estava dizendo ali que ele veio para cumprir a lei, mas que ele, além de cumprir a lei, ele era maior do que a lei. Né? Então, onde um dos pontos aqui que ali Moisés... ele delega para aquele povo a decisão. E a decisão ficou através da autoanálise, que ao invés da pessoa apontou para si mesmo, falando, quem sou eu, né? Um pecador ou uma pecadora, quem sou eu para julgar e apedrejar alguém? Ali todo mundo soltou as pedras na mão. Ali todo mundo foi confrontado. Aí ficou o confronto de Jesus com a mulher, né? E aí Deus fez a obra, né? Exatamente. Houve uma cura. Houve algo tremendo ali. Então Jesus ele era um líder, ele era um mestre, né? Então ele liderava os discípulos. Então ele tinha uma visão além dos discípulos. Os discípulos queriam parar o mestre em vários lugares e ele tinha uma visão além disso, porque ele era um líder, né? E aqui no versículo 19, interessante aqui,
depois que Jetro diz para Moisés, olha, você está sobrecarregado, isso não vai ser bom para você nem para o povo, isso é algo terrível, é trabalho demais para você, você pode até morrer. Jetro estava dizendo isso para Moisés. E no versículo 19, Jetro aconselha Moisés a delegar tarefas de uma forma organizada. Porque esse esgotamento poderia levá-lo à morte. Olha que interessante. Mesmo ele sendo uma pessoa totalmente espiritual, usada por Deus, mas o esgotamento físico poderia levá-lo à morte. E naquela hora ali, o que acontece? Naquele momento, Moisés estava com tantas coisas na cabeça, cuidando do povo, era a gente reclamando de uma coisa, a gente reclamando de outra. A pessoa não consegue nem raciocinar, não consegue esparecer, não consegue, pensar direito, porque ela fica num ponto ali de muita pressão psicológica, emocional, Então Moisés não conseguia mais ali desenvolver um raciocínio claro das coisas. Então veio Jetro e no versículo 19 diz assim, ouve agora a minha voz e te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus e leva as suas causas a Deus. Então Jetro está pedindo para Moisés, escuta o que eu vou dizer agora para você. No versículo 20, ele diz assim, ensina-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Entende? O que acontece? Dá a entender que o povo não tinha as leis claras ainda. O povo era... um povo dependente. Era um povo dependente, era um povo assim, que hoje a gente vê isso. Hoje a gente vê isso por aí. Que precisa de muleta o tempo todo. Pessoas que precisam de amuletos, de muleta, de tanta coisa, muleta para poder andar. Que é aquela pessoa que precisa para poder caminhar. Exatamente. Está sempre dependente de tomar uma decisão. Segundo a palavra de Deus, a pessoa muitas vezes não tem ali a vontade mesmo, Às vezes tem preguiça de abrir a Bíblia, de buscar na palavra de Deus, o que está ali, os ensinamentos para andar com uma muleta, E às vezes pede um conselho para uma pessoa errada. Exatamente. E aqui não, aqui Jetro não era uma pessoa errada, porque Jetro era um sacerdote, Era uma pessoa respeitosa. Uma pessoa que Deus escolheu, exatamente, para que fosse ajudar Moisés nessa, que abrisse os olhos de Moisés diante daquela situação. Exatamente. E aqui o que ele diz? Que os estatutos e as leis precisavam estar claras para as pessoas. A palavra de Deus é assim, assim, assim. Diz isso, isso, aquilo. Isso é importante fazer. Isso aqui, tudo bem. Isso aqui não. Enfim, tinha que ter algo claro. E não tinha. Por quê? Porque o povo vinha saber, olha, Moisés, eu fiz tal coisa. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque diante daqui... mas eu fiz, fulano fez isso. Tá errado. Então Moisés não perdia, mas ele gastava muita energia com coisas pequenas, muito pequenas que era muito fácil de resolver. Então vem a ideia e o entendimento de Jetro para montar uma administração, uma gestão, Olha, é uma gestão. Entenda uma coisa. A gestão não veio agora, os administradores... Lá de trás já tinha os administradores, Isso aqui tá bem antes, Olha só, bem antes até, porque quando José, foi o governador, ele foi um grande administrador. Então agora a gente vai ver a administração de Jetro. A gestão de Jetro. Para ensinar uma nova gestão para Moisés. O Jetro, sabe o que ele era hoje? Como que era hoje mesmo, a moda mesmo? Jetro era o coaching de Moisés. O Jetro era o coaching de Moisés aqui. Era o coach. Falou, eu vou resolver tudo aqui. Vou te ensinar Eu vou te ensinar algo. Olha que interessante. O versículo 21 diz assim, procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Dignos de confiança. Olha isso, hein? O Jetro, o coaching do Moisés, diz assim, organiza, coloca, levanta estes homens líderes, certo? Homens o quê? Homens de índole, não é? Tementes a Deus. Tementes a Deus. Dignos de confiança. Por quê? Tem que ser gente temente a Deus com índole, porque senão ia piorar a situação, Então levanta eles como chefes, como líderes ali, 22, versículo 22 diz assim, julguem este povo em todo o tempo
que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Olha que interessante a visão de Jétro. Dividiu o fardo. Dividiu o fardo, né? Dividiu a carga. Falou, ó, o que for mais simples, esses líderes vão julgar nas suas tribos ali, vão julgar com o seu povo que tem ali. As coisas mais graves, Moisés, você vai julgar. Aí sim você entra em ação. Entende? Então o conselho de Jétro para Moisés não ficar querendo dar conta de tudo foi benéfico. Muito. Por quê? Porque Moisés, ele conseguiu conciliar as coisas, ele Primeiro conseguiu que isso ter era tempo. uma orientação de Deus, né? Certamente. Através de Jétro. Deus estava usando Jétro para mostrar para Moisés A forma correta de agir. E sabe qual é o que eu acho interessante aqui também? É que a humildade de Moisés, né? A humildade de Moisés. Que ele não... Para reconhecer, Deus fez com que ele reconhecesse que ele não iria conseguir dar conta de tudo. Não, e a humildade de Moisés, por quê? Gente, Moisés era um homem que através do poder de Deus, fez o povo sair do Egito. O poder de Deus falou com ele na vida de Moisés. Ele era o cara. Na vida de Moisés, tanto que a Bíblia diz que nenhum homem seria usado como Moisés. Nenhum. Então, o Deus falou que Deus falava face a face com Moisés. E com nenhum homem mais Deus faria isso, né? Então, Deus, ele usou Moisés muito. Mas pelo Senhor ter transformado num homem manso. Poderosamente. O que aconteceu? Moisés sabia que ele era o homem mais famoso da terra. Porque Moisés, né? Porque ninguém sabia o Deus de Moisés, mas Moisés estava ali, né? Então Moisés era um homem famoso. Olha, venceu. O Deus de Moisés. O Deus de Moisés. Viu isso aí? Então ele era um homem famoso. O nome dele estava ali, atrelado. Por todos os povos. Então o que ao milagre de Deus. Exatamente. Né? O que acontecia? Nossa, Moisés é o cara. Moisés, né? Então Moisés tinha aquela força, mas mesmo tendo tudo isso, Moisés reconheceu o seu sogro aqui. Reconheceu. Moisés foi humilde para aceitar o conselho. A sabedoria de Jétro. Não, sabedoria através... e eu digo assim, até olhando para o homem, né? Podia, de repente, uma pessoa falar, imagina que vou aceitar um conselho dessa pessoa aí que não sabe nada, que não estava lá comigo, que eu falo com Deus assim, ó, né? Porque hoje o que está faltando para as pessoas também? Humildade. Tá faltando humildade para reconhecer que precisam melhorar, que precisam de apoio de outros, que precisam crescer, que precisam crescer. Mudar, às vezes uma pessoa pode chegar em você e falar assim, ó, precisam de ajustes. Às vezes uma pessoa pode chegar em você e falar assim, você tá fazendo isso aqui, mas eu acho que isso aqui não é legal. Aí você fala, imagina, você quer me ensinar que eu sei isso, que eu sei aquilo, que eu tô muito tempo. Moisés poderia ter falado isso para Jétro. Imagina, Jétro, você é meu sogro, eu amo você, mas não se mete na minha vida, tá? Olha, Jétro, você é gente boa, você é o meu sogro, é o pai da minha esposa, é muito legal, mas negócios à parte, tá? Né? Moisés poderia ter falado isso. Moisés poderia falar, imagina, eu falei com Deus e Deus transformou aquela água ali em sangue. Eu falei com Deus e veio as pragas das rãs. Eu falei com Deus e veio as moscas. Eu falei, enfim. E abriu o Mar Vermelho. Deus me usou para abrir o Mar Vermelho. Quem é você, Jétro, para me dar conselho? Moisés poderia ter falado isso. Mas Moisés não. Ele ouviu Jétro e executou. E permitiu que isso acontecesse. O versículo 23 diz, se isso fizeres e Deus assim ordenar, Deus, Jétro, com muito cuidado, falou assim, você pode seguir esse conselho se Deus ordenar, se for algo de Deus também. Né? Aqui, se isso fizeres e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Então ia ser benéfico para todos, para Moisés, para o povo, para todo mundo, para os líderes. E todo o povo voltará para casa satisfeito. Olha que exatamente isso. Olha a tradução, né? O povo volta para casa satisfeito. Nossa, deu certo, né? Imagina uma pessoa. Vamos trazer para o dia de hoje. A pessoa no banco, na fila do banco, chega na hora, o dinheiro não caiu.
Ficou 3 horas no banco e o dinheiro não caiu. Já imaginou? Puxa, eu fiquei 3 horas aqui, num sol desse, numa fila dessa, chega na hora o dinheiro não estava na conta, vou ter que voltar amanhã novamente. Sabe, isso deixa a gente muito chateado, né? Então, o conselho de Jetro foi para que o povo não tivesse mais essa questão, não passasse mais por isso, né? Então, Deus usou a vida de Jetro. O versículo 24 diz: Moisés deu ouvido à palavra de seu sogro e fez tudo o que este lhe dissera. Moisés deu ouvido. E fez tudo. Fez tudo o que ele havia sugerido, tudo. Seguiu à risca, né, o conselho de Jetro. Aí o que Moisés fez no versículo 25? Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa pequena julgaram eles. Então despediu Moisés de seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Então, o que eu percebo é o quê? Jetro foi lá só para entregar o recado de Deus. Jetro foi usado somente para entregar o recado de Deus. Só para entregar essa estratégia. Essa né? estratégia, mostrar esse grande essa estratégia recado de Deus para esse grande recado de Deus, né? Que para mim foi grande recado. Então, gente, o que a gente aprende de tudo isso? Que querer dar conta de tudo não dá certo. Então a gente tem que delegar algumas coisas. Desgasta e acaba com a sua energia, com as Nós suas temos forças. que, quem tem filho, enfim, precisa aprender a delegar, né? Ensinar, né? Porque administrar uma casa requer trabalhar em equipe, cada um fazendo administrar a a sua casa, parte. exatamente, cada um fazendo uma parte. No né? trabalho, na empresa também a mesma coisa. A mesma coisa, na igreja, cada um faz uma parte. Por quê? Porque não dá para um só fazer tudo, porque é complicado, entendeu? Eu, graças a Deus, eu sempre gostei muito de delegar. Eu não tenho problema nenhum em relação a não delegar. Eu não tenho medo, né? Tem gente que tem muito medo disso, porque tem receio de perder a posição que tá, né? Mas eu não tenho esse medo, não. Eu gosto de delegar, eu gosto de ver todo mundo trabalhando, até porque alivia o fardo de todo mundo. Nós temos que saber, só ter certeza daquilo que Deus nos chamou. Exatamente. Cada um sabe reconhecer né, o dom de cada um. Delegar da maneira certa, né? Aquilo que cada um tem que fazer, porque não adianta, a paz reinará. Exatamente, porque aqui a Bíblia, quando Jetro fala para Moisés, dá o conselho, ele fala que ele tinha que escolher pessoas que olha, o versículo 21 diz que procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, né? E coloque sobre eles como chefe, coloque eles na frente para organizar, administrar, mas não poderia ser qualquer pessoa, tinha que ter um pouco daquela coisa de vamos, né? Vamos ver se essa pessoa tem se Deus chamou ele para isso ou ela para aquilo, entendeu? Usar no dom, porque quando a pessoa é usada no dom, o esforço é bem menor, né? Do que quando a pessoa não é, porque aí a pessoa tem que se esforçar bem mais. Amém, queridos? Então, hoje essa palavra fica para você aí no seu coração, você que está aqui com a gente, você que vai assistir depois. Fica no seu coração que querer dar conta de tudo. Você que anda aí querendo dar conta de tudo, abraçar tudo ao mesmo tempo, acaba não otimizando o seu tempo e acaba se desgastando e acaba não cumprindo as coisas de uma maneira excelente. Não faz nem uma coisa e nem outra, aí acaba se atrapalhando. É o que Moisés estava fazendo. Aí, né? O desgaste, o estresse aumenta muito mais, então a gente tem que ficar muito... Nossos olhos precisam abrir a respeito disso. O que Moisés estava... É o que Moisés estava enfrentando, né? Ele não estava desenvolvendo bem essa questão e Deus trouxe Jetro para enxergar, né? Trouxe o ajuste certinho. E ajustou, melhorou as coisas. Moisés teve mais tempo, né? Então é isso que Deus tem para nós, amém? É isso que a gente ouve a palavra aí para que a gente possa, né? O Senhor possa nos alertar a certos desgastes, a certos assuntos ou coisas que estão roubando a nossa energia. Às vezes são coisas tão fáceis de solucionar, né? Como foi ali, parecia uma questão, um fardo tão pesado, e ele aliviou o fardo porque dividiu as tarefas, acabou aliviando o fardo, todo mundo ficou contente, todo mundo ficou feliz e todo mundo ficou em paz, né? Voltou em paz para casa com as suas causas
julgadas. Então é uma lição mesmo pra gente. É uma lição pra gente, e eu tenho certeza que Deus usa esses meios para falar com a gente, né? Que é a sua palavra. A palavra é viva e eficaz. Para mostrar pra gente o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa dar atenção. E às vezes a gente tá dando atenção numa coisa que não precisa dar tanto, e às vezes o que a gente precisa dar a gente não tá dando. Então tem que organizar. Uma então certa Deus, correção, né? Deus coloca o Jétro na vida para organizar algumas coisas, né? Ele colocou o Jétro na vida de Moisés para que Moisés criasse um sistema para administrar ali, né? Certamente administrava não só os conselhos, mas também os conflitos, né? Então a administração, gente, é muito importante nisso daí, né? A gente entende que o conceito de administrar é algo muito, muito importante pra gente. Então administrar a casa, administrar os filhos, marido, esposa, não é fácil administrar a vida. Não é fácil, não. Situações difíceis. E abraçar tudo também é pior ainda. E ao mesmo tempo tem que lidar com ansiedade, tem que lidar com estresse. Aí o estresse aumenta, e aí nós ficamos nervosos demais, porque a gente se perde na situação e a gente não consegue dar conta. Porque a gente não consegue dar conta. E Deus, sabendo isso, né? E a própria palavra diz que Deus não coloca nada na nossa vida que a gente não possa suportar. Exatamente. Então, se a gente mesmo está colocando coisas que a gente não está conseguindo suportar, é que alguma coisa tem que dar um ajuste assumindo tantas coisas, né? Às vezes assumindo muitas coisas, a gente não quer atropelar tudo e aí não dá nada certo, ou dá mais ou menos. Então a gente tem que organizar. E que Deus é esse maravilhoso que nós servimos, né? Que nos ajuda a enxergar detalhes tão importantes, né? Na nossa vida, né, diária, porque é a vida diária. Tudo isso que rouba a nossa energia é a nossa vida diária. E não é do agrado de Deus que a gente fique se desgastando, se matando, né, se desfalecendo por conta de coisas, né, que Ele mesmo, através da sua palavra, nos ajuda, né, dá um rumo, né, diferente para as coisas. Organiza, né? E às vezes a gente tá dentro da situação, a gente não consegue ver. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés estava dentro da situação e não conseguia ver. Então o que aconteceu? Precisou vir alguém de fora com um olhar diferente e mostrar para ele que estava errado, que aquilo ali precisava ser mudado, né? Que aquilo ali precisava ser transformado. E assim, era uma decisão de Moisés, de aceitar ou não, porque Moisés estava numa posição de líder absoluto, né? Mas Moisés teve um coração humilde, então a gente também tem que ter uma outra coisa para aceitar bons conselhos vindo da parte de Deus. O nosso coração precisa ser humilde nisso aí, senão a gente não vai conseguir fazer o melhor para Deus, né? Porque o melhor para Deus não é sempre o que a gente está fazendo, né? Às vezes o melhor para Deus é a gente fazer uma outra coisa que a gente não está fazendo, né? Então Deus precisa usar a gente, às vezes pessoas, usar a palavra dele para nos ajudar. E esses temas que a gente está tratando são temas de vida, que servem para toda a nossa vida profissional. E mesmo essas coisas, né, da divisão de tarefas de casa aí que estão falando, né? Às vezes, né, o marido e a mulher agora, na época da quarentena aí, né? Os dois aí ajudam, ou se tem um filho, coloca o filho para ajudar também. Aí que a própria Isabela, né, tem nos ajudado com coisinhas assim. Às vezes a gente ouve uma pessoa reclamando, porque o filho não, ou porque o filho, ou porque o neto não ajuda nada em casa, não faz nada em casa. Nós que precisamos aprender a delegar também, vamos ajudar para você aprender a arrumar a sua cama, né, a colocar o seu prato na pia, às vezes lavar alguma coisa, arrumar alguma coisa. E a gente tem que ficar dando os ajustes, né? Nós precisamos, como liderança, ir ajustando ensinar as coisas, o filho, dividir, né? Uma coisa que o marido faz, a mulher faz, o filho faz, então e aí a gente vai conseguindo dar conta de todas as coisas. Que é o que Salomão né? diz, né? O que Salomão diz? Ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando crescer, não se desviar dele, né? Salomão, quando diz isso, ele fala o quê? Que a gente tem que ensinar a criança a fazer o que é certo agora. Lá na frente, eles podem até, de repente, tentar escapar aqui, escapar ali, mas eles já têm a base já foi dada, e essa base quem tem que dar é a gente. Então, a gente São os pais que tem que dar a base. Nós precisamos, né? É o trabalho em equipe, e independente da idade que nossos filhos tenham, né?
A gente já começa ali, porque depois quando cresce todo distorcido, as questões, os valores distorcidos, porque eu falo, mas nós como pais, né? Exatamente. Nós como líderes, né, no nosso lar, a gente precisa conduzir a situação da melhor forma. E nada mais que a palavra para nos ajudar aí, nas questões práticas, no trabalho também é a mesma coisa, né? Então você sabe aí aonde o calo tá apertando. Então tem que dar um ajuste aí, né? Se o calo tá apertando, tem que comprar um sapato número maior. É verdade. Então, a gente fica com essa dica aí da parte de Deus para nossa vida. Querer dar conta de tudo não vale a pena, não dá certo, estressa a nossa vida, a gente fica... Existem pessoas que podem ficar até doentes com isso, então... Vamos deixar Deus cuidar da nossa vida, né? Deus guiar a nossa vida, vamos aceitar os conselhos de Deus, vamos entender o que é maturidade nele, para que a gente viva... Isso daí gera maturidade. Exatamente. Na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque é uma equipe, cada um, né, amadurece ali na sua situação, enfim, né? Certeza. E vamos focar no Senhor, que Ele tem coisas boas para nós, Ele tem coisas maravilhosas, e eu tenho certeza que isso será muito bom para todo mundo, né? Amém, queridos? Então, Deus abençoe vocês, né? Deus abençoe esse assunto maravilhoso, que cada sexta-feira que a gente fique juntos aqui, né? A gente aprenda um pouco mais, né? Aliviar os nossos fardos através desse roubo de energia, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas eu creio que o Senhor está nos dando aí estratégias para a gente melhorar, né? E a cada dia mais, né? Na nossa vida diária. Então, quero agradecer cada um de vocês que nos acompanham aqui. Que Deus abençoe você tremendamente, né? Domingo nós estaremos às 10 horas da manhã, adorando o nome do Senhor. E que você possa também estar conosco, online ou presencialmente na igreja. Que Deus te abençoe, te guarde. E vamos fazer um momento de oração para Deus abençoar. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado. Abençoa, meu Pai, que esses momentos, esse assunto, o Senhor possa falar melhor na vida de cada um também, que o Senhor possa esclarecer os pontos e que cada um, meu Pai, possa entender que nós precisamos uns dos outros, que nós necessitamos uns dos outros. Transforma o nosso coração em um coração humilde para aceitar, Senhor, os conselhos, os bons conselhos que vêm do Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado. Abençoa a família de cada um, o lar de cada um agora. Guarda cada um, Senhor, e que cada um possa aprender mais e mais da Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe você. Deus te guarde. Que Deus fortaleça a sua vida. E que essa noite, esse final de semana, seja um final de semana abençoadíssimo. E domingo nós estaremos aqui, né? Às 10 horas da manhã, para adorar o nome do Senhor. Vamos dividir tarefa e vamos delegar. Vamos delegar, porque isso é bom, isso é importante. Tudo Amém? Na paz, tudo na paz. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe um coraçãozinho vocês, aí, abençoado aí. Beijo para todos no coração aí. De vocês. Fiquem Até na paz. A próxima. Que Deus fortaleça cada um em nome de Jesus. Deus abençoe.